Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui, e vamos para o nosso segundo vídeo do dia, falar sobre o segundo dia de NBA. Eu espero que vocês estejam com saudade da minha doce voz, porque nesses próximos dias vou gravar bastante conteúdo, já que eu fiquei alguns dias, de folga. Chega de mamata, acabou a gracinha nesse canal. E no segundo dia de NBA, minha rapaziada, tivemos um montante de 12 jogos. 12 jogos, como vocês devem estar percebendo, eu tenho apenas 2 olhos, então eu não consegui ver muita coisa, Eu consegui ver alguns jogos pontuais, eu também saí pra jantar e eu não consegui assistir tudo, quase impossível, mano. Então eu assisti aquilo que mais me convinha, obviamente, o jogo de abertura da noite, Knicks e Cavaliers, vi os melhores momentos e depois eu fui vendo os melhores momentos das outras partidas, aquele compiladão de 10 a 12 minutos de quarto a quarto, assim, porque também assisti todos esses jogos, rever eles todos pra poder comentar sobre a completa primeira rodada seria insanidade. E hoje ainda tem mais 2 jogos, então a gente vai ter muita coisa pra falar, rapaziada. Eu, em algum momento, daqui até semana que vem, eu vou comentar sobre o seu time, caso o seu time não tenha sido comentado nesses 2 dias, tá ligado? Ainda mais hoje que tem um Warriors e Nuggets que eu não vou perder, Então é isso. Agora, sem mais enrolação, porque esse vídeo vai ficar um pouco grande, A gente vai fazer pelo menos um comentário por time, assim, um comentário por partida que mais me chamou a atenção, pra que a gente consiga seguir aí com a ordem cronológica certa dos dados aí que saíram sobre cada uma das partidas, fechou? Então, se você estiver chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, no final promete que você vai se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, vai estar me ajudando muito. Combinado? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. E claro que não poderia começar com outro confronto, Cleveland Cavaliers contra New York Knicks. Uma observação sobre o Cleveland Cavaliers: o time foi bem e eu acho que o Evan Mobley é o futuro dessa equipe, sabe? Me incomodou um pouco o fato dele não ser tão agressivo no aro e arremessar um total de 8 bolas pra 3, um pouco, mas ele converteu 4 bolas pra 3. Ainda terminou um bloco, 3 roubos de bola, 3 assistências, 8 rebotes e 22 pontos, sendo o segundo cestinha dessa equipe. O outro foi, obviamente, Donovan Mitchell. Acho que ninguém espera algo diferente dele. Vai ser mais uma vez aí entre os 10, 15 melhores jogadores dessa temporada aí nos times ao NBA, Gostei do Lonzo Ball também. Teve um aproveitamento muito ruim de quadra, 1 de 7. Acho que faltou um pouco mais de confiança nele nessa estreia. Só que uma coisa boa é que deu pra sentir que o joelho dele tá bom. Você fica ainda receoso quando ele pega na bola, tipo, meu Deus, cuidado com o joelho desse menino, que pode acabar a qualquer momento. Mas só que ele tá passando bem a bola, tá defendendo bem, tá bem presente, gostei. Outro cara que é bom a gente ficar de olho é o Dean Wade, mano, baita de um arremessador, 3 de 3 de quadra, e realmente é algo que faltou aí nesse time do Cleveland Cavaliers pra gente ver ele mais, assim, redondinho, mais 100%, é o Darius Garland, que não jogou. Agora, pelo time do Knicks, eu fiquei deveras impressionado com a mudança de técnico. E sim, eu acho que o Tom Thibodeau acabou sendo um importante técnico nessa reconstrução do Knicks, chegou com a equipe até uma final de conferência, ele foi um técnico importante pra esses últimos anos aí de Nova York, mas a presença do Mike Brown deu um ar novo pro time. É o mesmo time, é o mesmo roster, teve algumas modificações no banco de reserva, só que claramente a gente tem um dos melhores elencos e um dos elencos mais completos da NBA. O time rotacionou quantos jogadores? Peraí. Rotacionou 11 jogadores, 11. Isso que estávamos sem Josh Hart e sem também Mitchell Robinson, 2 jogadores com lesão. Então, mesmo sem 2 dos jogadores que estavam sendo projetados para ser titulares desse time, o time rotacionou 11 players. As primeiras jogadas do time não foram isolation. Eu vi a Kupori dar uma cravada estilo Shaq, assim, abrir as pernas. Eu vi o Tyler Kolek entrar na partida e tentar armar um jogo. Eu vi meu mano Michael Bridges com mais liberdade ofensiva, assim, de também pegar a bola e tentar uma jogada e não, tipo, instantaneamente devolver a bola pro Jalen Brunson e jogar na isolation. Inclusive, o Giannunobi, 24 pontos e 14 rebotes. Karl Anthony Towns, 19 pontos e 11 rebotes. Michael Bridges, 16 pontos, 6 assistências, 5 rebotes, 3 roubos de bola e 2 tocos, com 0 turnovers. Olha esse time, mano. 23 pontos do Jalen Brunson com 5 assistências. 15 pontos do Miles McBride vindo do banco, velho. 4 pontos do Jordan Clarkson, com 7 pontos do Tyler Kolek, 9 pontos do Landry Shamet. Senti falta da pontuação do Gershon Yabusele. Acho que usaram meu mano muito pouco, 12 minutos é pouquíssimo para o que ele pode entregar. Mas, mano, sensacional o Knicks com um novo coach. Essa é a observação, acho que eu me estendi muito, inclusive, bora pro próximo jogo. Próximo jogo, Charlotte Hornets versus Brooklyn Nets. E o que interpretar desse time? Eu acredito que o Michael Porter Jr. começou o jogo convertendo, tipo, 8 pontos, assim, no primeiro quarto, e todo mundo ficou, uou, Michael Porter, ele vai vir pra 30 na estreia com o Brooklyn Nets, vai mostrar que o Denver Nuggets estava errado? Não, ele terminou 5 de 15, 12 pontos, ainda entregou 5 assistências e pegou 4 rebotes, mas nada que a gente fala, uau, Michael Porter no Brooklyn Nets. Acho que o Daron Sharp pode assumir uma relevância maior vindo do banco. E o calouro Igor Deming terminou com 14 pontos, 2 assistências e é um calouro a ficar de olho aí, tá? Jogou pouco, mano, 22 minutos pra produção que ele teve em quadra, sabe? Um dos tantos armadores agora que o Brooklyn Nets tem pra disputar uma vaga, E pelo outro lado, pelo Charlotte Hornets, cara, eu gostei muito do nosso mano Brandon Miller, sabe? LaMelo Ball teve uma partida de 20 pontos, jogou 33 minutos, mas o
grande nome foi o Brandon Miller, que além de ter tido um bom volume de jogo e um aproveitamento não tão bom assim pra 3, foi 2 bolas convertidas de 9, mas ele terminou com 25 pontos, ele tava muito à vontade pra jogar em outras áreas da quadra e ele também serviu muito bem os companheiros. Então ele terminou com 7 assistências. O center Ryan Kalkbrenner, espero não ter falado o nome dele errado, terminou com um duplo-duplo de 10 pontos e 11 rebotes. Tem algumas coisas interessantes, eu gosto muito do Trey Mann, que veio do banco também, entregou 12 pontos, sabe? O time do Charlotte Hornets foi tão coletivo que 2, 4, 6, 8, 9 jogadores passaram de 10 pontos. Então não sei se isso realmente é um momento de virada pro Charlotte Hornets, com essa nova geração de jogadores jovens, com o Nupel e tudo mais, ou se eles apenas jogaram assim porque, com todo o respeito do mundo ao meu mano Canop, torcedor do Brooklyn Nets, era o Brooklyn Nets, né? O time que todo mundo vê que tem grandes chances de ser o último colocado do leste. Mas é isso que eu tenho pra falar sobre esse jogo, bora pro próximo. Miami Heat contra Orlando Magic. Aqui temos algo, tá? Aqui temos algo dos dois lados da quadra. Aqui temos algo no Orlando Magic que eu gostei bastante. Eu gostei do que eu vi do Orlando. Eu sinto que ainda não é a versão final porque tem muita adaptação pra fazer ali, sabe? Pô, beleza bacana. Orlando Magic, time novo, Desmond Bane, Paulo Banchero tem um potencial gigante, gigante. Fez uma partidaça na qual ele forçou ainda a ida ao aro, cavou 6 faltas, cobrou 12 lances livres, converteu 9. Terminou com um duplo-duplo de 24 pontos e 11 rebotes. Franz Wagner também 24 pontos, excelente saindo também de uma competição europeia que ele recém ganhou mais uma vez. Desmond Bane 23 pontos, sabe? O Big Tree do time funcionou. Jalen Suggs voltou, recuperou de lesão, tá maneiro. Tristan da Silva, o germano brasileiro, fez 16 pontos, mostrando o grande potencial que ele tem. Só que eu sinto que esse time do Orlando Magic, mano, eles vão demorar pra atingir ainda a sua versão final, sabe? Pra gente falar assim, beleza, esse é o time do Orlando Magic que a gente esperava ver. Vai demorar um pouco ainda, mas o potencial tá ali. E eles ganharam a partida, ponto. Agora o time do Miami Heat é outro time interessante, que muita gente estava projetando pra ser um time horroroso, e eu falei, calma, rapaziada, calma, vamos com calma nessa hora, porque por mais que não seja um time de brilhar os olhos, que não tenha uma super estrela que vai atrair uma multidão pra assistir o time todas as noites, eles têm um time coletivo. Eles têm um Andrew Wiggins ali matando bolinha de fora. Eles têm Norman Powell saindo da melhor temporada da carreira, também com mais liberdade pra jogar. Eles têm um Ben Adebayo, que é um excelente pivô. Eles têm o Kelaware, um dos melhores calouros da temporada passada. E eu acho que o que faltou ainda nesse primeiro confronto pro Miami Heat falar, ó, chegamos e ganhamos de um dos times que fez mais barulho na off-season, que trouxeram aí uma das movimentações mais barulhentas da off-season, que foi o Desmond Bane, foi o Tyler Hero. A ausência do Tyler Hero, a lesão que ele teve antes de começar a temporada e a promessa que ele vai voltar e vai chutar a bunda de todo mundo quando ele estiver em quadra. O time foi maneiro, mano. 15 pontos do Ben Adebayo com 12 rebotes. Faltou um pouquinho mais de agressividade dele? Faltou. Foi pra linha de lance livre apenas 4 vezes. 18 pontos do Andrew Wiggins. É isso. Com um roubo de bola, um toco, 4 rebotes. 16 pontos do Devin Mitchell. Excelente, com 12 assistências, 12. Rami Hackers veio excelente do banco de reservas. Simone Fantáquio veio muito bem do banco de reservas também, ex-jogador do Pistons. E obviamente que eu vou deixar pra falar por último, porque eu avisei. Já na estreia, ele mostrou do que ele é capaz. Norman Powell, 28 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, com um roubo de bola e um bloco, beleza? Time interessantíssimo dos dois lados da quadra. Gostei muito do que eu vi nos melhores momentos de ambas as equipes. Agora vamos para Atlanta Hawks contra Toronto Raptors. Cara, o que dizer sobre Atlanta Hawks contra o Toronto Raptors? Primeiro que deu aquele baldezinho de água fria, a gente pode dizer assim, no Atlanta Hawks. A expectativa do torcedor de Atlanta tava muito alta. Acho que de todo mundo tava. Volta do Jalen Johnson, a estreia dos novos jogadores. Inclusive, o Kristaps Porzingis jogou 25 minutos. Não fiquem mal acostumados, torcedor do Hawks. Mas eu vi um time que eu venho prometendo. Eu falei, ó, vocês estão moscando. Esse time do Toronto Raptors é completinho. Tem jogador em todas as posições. Não tem muito espaçamento, não tem os melhores arremessadores pra 3. Tanto que eles arremessaram apenas 25 bolas pra 3 e converteram 6. Então foi um aproveitamento muito baixo no time como um todo. Só que uma coisa que esse time fez, acho que eles aprenderam com o Coach Carter, é correr a quadra, velho. Os caras correram a quadra. O Scott Barnes jogou muito bem. O Brandon Ingram criou várias oportunidades na meia distância. Mano, e não tinha como começar de uma melhor forma sem ser os 5 titulares, Brandon Ingram, Scott Barnes, Jakob Poeltl, RJ Barrett e Emmanuel Quickley, todos fazerem acima de 10 pontos. E 2 deles acima de 20, que foi o RJ Barrett e o Scott Barnes. É isso que você espera desse time. Todo mundo de titular jogando coletivamente, inclusive, ó, Ingram, 3 assistências, Scott Barnes, 9 assistências, Jakob Poeltl, 2, e uma delas foi uma ponte aérea. RJ Barrett, 5 assistências, Emmanuel Quickley, 8 assistências. Olha que time coletivo, mano. Eles têm um time coletivo. É isso que eu vim tentando argumentar com vocês. Eu acho que essa primeira partida já deu pra demonstrar legal. E mais, o nosso grandioso Grady Dick veio do banco com 21 pontos, convertendo 2 bolinhas pra 3. Apenas 2. Ele que é o melhor arremesso ali desse time, tentou 4, converteu 2, 50% de aproveitamento, só que ele conseguiu atacar de múltiplos lugares da quadra. Não só naquela movimentaçãozinha pra sair sem a bola e chutar pra 3. Jamal Sheed veio do banco também, entregou 10 pontinhos. Então, mano, esse time do Toronto Raptors é sensacional, mano. Cara, muito maneiro mesmo, velho. Pelo lado do Atlanta Hawks, retomando aqui rapidão,
pontuação: Jalen Johnson 22 pontos, Kristaps Porzingis 20 pontos, Trae Young 22, Nickeil Alexander-Walker 10 pontos e Zachary Resacher 16 pontos. Foram os principais nomes aí. Cara, dois times muito interessantes, mas eu acho que agora dá pra eu meio que exemplificar o que eu queria falar pra vocês nesse tempo todo, da capacidade do Toronto Raptors repetir múltiplas partidas como eles fizeram a de ontem. Vamos logo pro próximo jogo, que ainda tem muito Philadelphia 76ers contra Boston Celtics. Vou ter que acelerar aqui, cara. Pelo lado do 76ers não tem como. VJ Edgecombe. Eu sei, mas o nosso mano Tyrese Maxey fez 40 pontos numa partida, foi o principal nome. O nosso mano Joel Embiid tava de volta. O Joel Embiid parecia washed. Meu Deus, ele terrível. A partida de ontem dele era melhor ele não ter voltado, era melhor deixar o time jogar sem ele, tá? Mas o time do 76ers ganhou do Boston Celtics com Tyrese Maxey fazendo 40 gigantes pontos e VJ Edgecombe quebrando o recorde de calouro de uma pá de gente, incluindo de Allen Iverson, que fez 30 pontos na sua estreia. Ele fez 34. O VJ Edgecombe quase entregou o jogo, ele errou 2 lances livres no final, mas pela atitude dele de quase falou: nós estamos bem, a gente vai ganhar o jogo ainda. Ele virou pros companheiros de time e falou: isso, esse moleque é diferente. Tem gente comparando ele já com Michael Jordan. Temos aqui um embate. Quem vai ser o calouro do ano essa temporada? VJ Edgecombe ou Ace Bailey? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas eu já tô pronto pra ver o próximo 76ers sem Joel Embiid, tá? Deixa o VJ Edgecombe, deixa o Tyrese Maxey, deixa que os caras se resolvam aí, é melhor. Pelo lado do Boston Celtics, eu acho que é um time que simplesmente só sentiu falta do Jason Tatum, sabe? Jaylen Brown assumiu o papel dele nesse jogo, 25 pontos, 6 rebotes, 4 assistências. Derrick White, 25 pontos, que partida dele. Peyton Pritchard, 16 pontos. E um cara que eu esperava um pouco mais dele, Anthony Simons, terminou com 13. O time do Celtics não tá tão ruim quanto aparenta ou quanto bastante gente criou um certo burburo. Eu acho que eles ainda estão ok. E se realmente o Jason Tatum voltar antes do previsto, do jeito que o cara tá treinando já com bola, tá treinando sem mancar, treinando correndo, treinando como se tivesse lesionado uma torção de tornozelo, esse time ainda pode fazer um barulho ainda até o final dessa season. Não desconsiderem o time Celta por completo, tá? Um jogo com breves comentários: Chicago Bulls e Detroit Pistons, não tem muito o que falar, tá? O Cade Cunningham é um excelente jogador, mais uma vez ele se mostrando porque que ele é um dos armadores mais completos da liga. 23 pontos, 10 assistências, 7 rebotes, um roubo de bola. Sensacional. O time do Pistons ainda tem um problema com um arremesso pra 3 pontos, sabe? Você olha assim, ó, Tobias Harris, 3 arremessos pra 3. Duncan Robinson, estreia dele, 0 convertidos de 5 tentativas, terminou com 2 pontos. Acho que não foi a melhor das substituições para o mano Malik Beasley, que ainda não está 100% liberado das acusações, né? Isaiah Stewart fez 20 pontos nessa partida. Ron Holland, 19 pontos vindo do banco. Então, cara, eles chutaram 24 bolas pra 3, converteram 7. Eu acho que tá faltando um pouco mais de espaçamento, mas essa equipe aqui vem pra incomodar, porque eles são muito intensos defensivamente. E pelo lado do Chicago Bulls, foi surpreendente a vitória, tá? Nikola Vucevic teve uma partida, cara, 28 pontos e 14 rebotes. Mats Buzelis, cara, eu gosto muito desse moleque. Ele tem um potencial gigante, 21 pontos, 6 rebotes, uma assistência. E o Josh Giddey, né? Ele foi pago, ele tá tranquilinho, tá confortável, recebeu o pagamento, entrou num acordo com o Chicago Bulls, acabou a novela, terminou com seus 19 pontos e 11 assistências. O cara que tá distribuindo o jogo. Não tem muito o que falar. Eu só fiquei surpreso mesmo, eu achei que o Detroit Pistons ia ganhar esse jogo, mas eles estão sentindo falta até que bastante dos arremessadores do ano passado. Eu estou falando de Tim Hardaway Jr. e de Malik Beasley. Vamos pro próximo jogo, porque esse jogo foi muito maneiro. O 12, o 12, ele, o 12, o Ja Morant, Pay, está de volta. He's back, brother. E terminou a primeira partida já com 35 pontos, 3 assistências e 3 rebotes, colocando realmente o Grizzlies na frente quando o time precisou no final da partida e tirando um certo sarro, né, com a cara do Jeremiah Fears, quando ele recebeu a última posse de bola que o Jeremiah Fears precisava fazer a falta pra parar o tempo, e o Ja Morant fez um jogo de corpo que tirou ele da jogada e ele saiu apontando assim, e aí ele gastou tempo, aí fizeram a falta nele, e o Zion Williamson ficou bolado, tá ligado? O Zion Williamson foi lá falar, tipo, alguma coisa pro Ja Morant só queria saber de dar risada. Ele ganhou a partida. E em determinados pontos, o Grizzlies estava perdendo por, acho que mais de 2 dígitos. Foi bem assim, um placar elástico que eles recuperaram, muito por causa do 12, né? É o 12, é o Ja Morant, vida. Do outro lado, Zion Williamson magro, 27 pontos, 9 rebotes, 5 assistências. Mano, sensacional. Gostei muito do Jeremiah Fears também. Comentar um pouquinho sobre ele, porque o Jordan Poole, como titular, veio muito bem com 17 pontos, mas o Jeremiah Fears, vindo do banco, também fez 17 pontos. Então isso é muito maneiro. Uma parte triste pra esse time é que o Yves Smith se torceu o tornozelo, teve um problema, uma lesãozinha no pé. Então vai precisar que o Derek Queen, que teve ali 14 minutos de quadra, jogue mais, sabe? Vai precisar que ele seja mais presente. KCP matou 2 bolas pra 3 pelo time do Memphis. Jaren Jackson Jr., 18 pontinhos. Jalen Wells, um dos caras mais badalados como calouro do ano passado, 14 pontos. Então temos um time aqui, mano. Não desconsiderem por completo esse time do Memphis Grizzlies, não. Eu tenho uma expectativa levemente alta pra eles nessa temporada. O
outro jogo, Milwaukee Bucks e Washington Wizards, apenas 2 observações, tá? Giannis Antetokounmpo, ele é uma máquina. Ele não é um homem, ele é uma besta desenjaulada, porque o cara jogou menos de 27 minutos, terminou com as ridículas estatísticas de 37 pontos, 14 rebotes e 5 assistências em 27 minutos. E matou uma bola pra 3. Esse é o Giannis Antetokounmpo. Ele vai vir pra fazer uma das melhores temporadas da carreira dele, porque, com todo respeito ao restante do time, tiveram bons jogadores nessa partida, teve o Gary Trent, AJ Green, Kevin Porter, Kyle Kuzma, 12 pontos, hein? Brabo. E Taurean Prince, 11 pontos. Só que, velho, o Giannis jogou 27 minutos, decidiu a partida inteira. E vai precisar que ele faça isso noite atrás de noite, tá ligado? Partidas de 30 a 40 pontos todas as noites quase, se esse time quiser chegar a pelo menos 50% de aproveitamento. Desculpa, mas essa é a minha concepção. E pelo Washington Wizards, só 2 observações, que é Chris Middleton, Keontae George e Trey Johnson. 2 observações porque Chris Middleton, na estreia dele, 23 pontos, 3 bolas pra 3 de 5 tentativas, primeira vez que a gente vê ele jogando, né, contra o Giannis do outro lado. O Giannis, inclusive, fez uma falta, na verdade ele fez uma falta no Giannis, eu achei que o Giannis ia ajudar ele a levantar, o Giannis só olhou, porque tipo, cara, você tá em outro uniforme, você agora é meu rival. Keyshawn George fez 21 pontos, jogaço. Alex Sarr tentou marcar o Giannis, tarefa impossível pro garoto ainda, terminou ainda com 10 pontos e 11 rebotes, mas eu gostei muito de Trey Johnson, é tudo aquilo que a gente esperava de um arremessador. Ele é muito bom arremessador. Arremessou 8 bolas, converteu 4, terminou com 16 pontos essa partida. 4 bolinhas pra 3, meu parceiro. Com a movimentação ali na linha de 3 pontos, você sentindo muita vontade, velho. Eu gostei muito do Trey Johnson. Não tem muito o que falar, né? O Washington Wizards tentou remar, mas só que era meio que uma tarefa do Milwaukee Bucks, meio que por respeito, ganhar essa primeira partida. Vamos pro próximo jogo já? O Clippers. O que falar do Clippers? A velharada do Clippers não estava pronta. O senhor Tyronn Lue não conseguiu organizar muito bem o time, talvez. Os buchichos a respeito do nosso mano Kawhi Leonard ainda não foram completamente selados. Tá incomodando ainda os caras, muito provavelmente, porque eles tomarem 129 a 108 do Utah Jazz, com Walker Kessler fazendo 22 pontos, 9 rebotes e 4 assistências e matando bola pra 3. Damn. Quando eu digo, vocês pegam no meu pé falando que eu gosto muito do Walker Kessler e eu cito ele em quase todos os vídeos que eu falo que ele precisa sair do Utah. Talvez vocês entendam. Essa partida foi uma demonstração, foi um aperitivo do que o Walker Kessler é capaz. Próximo jogo, não tem muito o que falar não. Só o Ivica Zubac foi o destaque do lado do Clippers. Tivemos James Harden também fazendo um duplo-duplo de 15 pontos e 11 assistências. John Collins 14 pontos, 10 pontos do Kawhi Leonard. Brook Lopes 15 pontos também. Tem muita coisa pra se ajustar nesse time do Clippers. Existe um potencial aqui, tá? Só que tomar essa pecada do Utah Jazz não é um bom começo de temporada, sendo bem sincero pra vocês. Agora o jogo que acho que todo mundo quer que eu comente, né? San Antonio Spurs. Tô falando na sequência aqui ainda, tá? Tô indo pela sequência de horários que os jogos aconteceram ontem. San Antonio Spurs e Dallas Mavericks. O Victor Wembanyama parece, agora que o 2K consegue fazer uma altura 7'4", né? Por causa do Wembanyama. E agora ele tem 2,31, ou seja, ele tem 7 basicamente de altura, tornando ele um dos jogadores mais altos da história da NBA. O cara tem 2,31, mano. Eu vou repetir, o cara tem 2,31. E ele parece uma build de 2K de 2,31, que você maximiza tudo no máximo. Tirando força, tá? Você coloca tudo no máximo, tudo. Rebote, defesa, arremesso, ball handle, passe, arremesso. Eu já falei arremesso, né? Finalização. Ele tem tudo. Eu vou deixar um lance aqui ao meu lado passando, que é o lance na qual ele dá um bloco de um lado, atravessa a quadra batendo bola como se ele fosse um armador. Aí ele dá 2 between the legs, aí ele dá um crossover, que ele já dá aquela quebrada no nosso mano Derek Lively segundo. Aí ele dá outro between the legs, aí ele dá um behind the back, e aí ele dá um step back pra 3 e converte a bola pra 3. Depois ele converte o lance livre, faz uma jogada de 4 pontos. Ele fez jogadas com end-one, com falta cesta pra cima do Anthony Davis. Ele fez o Anthony Davis parecer um dos piores defensores na posição de pivô quando foi confrontado pelo Wembanyama. Ele fez o PJ Washington e o Anthony Davis no mesmo lance de danada. Tivemos partidas boas também de Stephon Castle, partidas boas do Dylan Harper. Pô, tivemos, foi legal. Mas a melhor coisa que tivemos na noite foi eles entregando a bola pro Wembanyama e falando, joga. O Wembanyama só joga, irmão. E vendo o Wembanyama sair de quadra contra o calouro mais badalado, Cooper Flag, fazendo 15 bolas de quadra de 21 tentativas, e a bola de 3, aquela que eu falei, foi aquele lance ridículo que ele fez, somados a 15 rebotes e 3 tocos. Mano, você vai falar o quê? Você vai fazer o quê contra um cara desse? Ele parece que tá de hack do 2K, sabe? Aquele hack dos braços compridos, dos bonecos do bração, jogando no parque do PC. É o Wembanyama jogando na NBA, mano. Chega a ser meio desleal, mano. Stephon Castle fez 22 pontos, Devin Vassell fez 13, Harrison Barnes só fez o papel de Harrison Barnes de ficar plantado no corner e defender. Dylan Harper terminou com 15 pontos, uma boa estreia, 11 pontos do Keldon Johnson. Mas o Wembanyama, velho, o Luke Cornett também parecia bem confortável em quadra jogando no Spurs, só que o Dallas tem um problema. Tá ligado? O gigante do Texas parece que acordou, cara. Daqui a pouco, não vai demorar muito pra gente começar a discutir o Wembanyama top 2, top 1, brigando com o Jokic cabeça a cabeça pra levar o MVP. E um spoiler, existe essa possibilidade, já que o Jokic já tem
já tem MVPs demais pra títulos de menos, segundo a NBA, né? Aos olhos da NBA. P.J. Washington fez 17 pontos, Anthony Davis 22 pontos, 13 rebotes, 10 pontos do Klay Thompson, 10 pontos do Cooper Flag com 10 rebotes, duplo-duplo pro calouro, 4 de 13 de quadra, não foi um aproveitamento muito bom. Múltiplos jogadores zerados ou com pontuações extremamente baixas do time do Dallas Mavericks, como Naji Marshall, D'Angelo Russell, Ryan Nembhard dividiu quadra praticamente no mesmo tempo do D'Angelo Russell e pareceu um jogador mais consistente ofensivamente. Mas, velho, eu estou com medo. Sabe aquela figurinha, mãe? Eu estou com medo, posso dormir com você? Estou com medo do Wembanyama. Até porque ele parece o Slenderman. Cara, que assustador, velho, que assustador. Ele jogando na pré-temporada contra o time chinês, pareceu jogar contra crianças. Ele chegou no primeiro jogo da NBA dele e jogou parecendo que tava jogando contra o time chinês. E era o fucking Dallas Mavericks que falou defesas ganham campeonatos. E aí, Nico Harrison, vai parar o Wembanyama como, meu parceiro? Eu só desejo uma coisa, que esse menino se mantenha saudável, mano. Só. Vamos agora para considerações finais de Sacramento Kings e Phoenix Suns. E em determinado ponto eu estava torcendo muito, né? Porque, como vocês devem saber, o meu amigo Psico ABC, ele é torcedor do Suns. E o Kings estava dando um sapeco no Suns de quase 20 pontos ali perto do intervalo do jogo. Mas eles fizeram um comeback. E por incrível que pareça, o melhor jogador em quadra, obviamente, foi o Devin Booker. Mas o segundo melhor em quadra, eu acho que até quando ele voltar, né? Que ele não voltou ainda, tá lesionado, nosso mano Jalen Green, vai ser o Dillon Brooks, velho. Que isso? 22 pontos, 1 bloco, 2 roubos de bola, 3 assistências, 4 rebotes. Chutou muito mal pra 3, sim, chutou 1 de 8. Mas, Dillon Brooks, você não é disso. Você não é de fazer 22 pontos. Agora, esses 31 pontos do Devin Booker, fiquem felizes por ele ainda ter ficado nessa franquia. Porque ele vai ter que fazer isso todas as noites se o Phoenix Suns quiser tentar pegar ali uma vaga de play-in nessa conferência oeste que é extremamente densa, tá? Pelo lado do Kings, cara, é um time disfuncional, né? Com todo respeito. O Westbrook jogou pouco, não é as estatísticas que a gente esperava pra uma estreia dele, né? 6 pontos, 6 rebotes, 2 turnovers, 0 de 2 de 3 pontos. DeMar DeRozan e Zach LaVine quase combinaram pra 60 pontos, 59 pontos, 29 do DeRozan, 30 do Zach LaVine. Em determinados momentos achamos que ia dar pros caras ganhar, mas não deu. Dennis Schroeder teve uma boa estreia também, 14 pontos, 7 assistência. É meio isso, né? É o armador titular que foi contratado pra essa função. Eles estavam também sem o Domantas Sabonis, que não jogou. Então, faltou gente aqui. De qualquer forma, o Sacramento Kings é um time estranho. Você não entende como é que vai dar certo esse time aqui, velho. E é um time que vai estar brigando diretamente com o Phoenix Suns, sabe? É isso aí. O que mudou, eu acho que um pouco a percepção do jogo, que poderia ter dado um calor a mais pra essa partida, é a presença do Jalen Green de um lado, fazendo algumas pontuações a mais, tirando um pouco essa bola de 3 que foi muito forçada pelo Dillon Brooks e entregando pra ele. E do outro lado, Domantas Sabonis sendo um incômodo ali dentro do garrafão e ajudando também a orquestrar o ataque desse time. Mas só que eu ainda, não consigo ficar animado com esse Sacramento Kings. E por último, já faz meia hora que eu tô falando, mano. Vamos pro último jogo. Minnesota Timberwolves e Portland Trail Blazers, 118-114, uma grande partida na qual eu acreditei que o Portland Trail Blazers ia sair com a vitória depois de uma grandíssima noite de 29 pontos de Jeremy Grant, com 10 convertidos de 14 tentativas, incluindo 4 bolas para 3 de 7 tentativas. Jeremy Grant está voltando ao Prime, será? Ele foi pago para isso. Portland Trail Blazers confiou um cheque muito gordo na conta dele, confiando que ele seria esse cara noite dentro, noite afora, tá? Isso ficou meio lá ele. Danny Avdija, 20 pontos. Tomani Camara, 10 pontos, 5 assistências. Shadon Sharp, 15 pontos. Drew Holiday, 14 pontos, com 7 assistências, mano. Eu gostei muito do coletivo desse time. A defesa estava muito presente. A bola para 3 foi um aproveitamento ruim. Eles chutaram 40 para converter 13. Faltou cair um pouquinho mais a bola para 3. Só que eu acho que é algo que dá para se trabalhar legal. Achei uma falta de respeito o Young Hampson se dedicar tanto e fazer um papel tão bom na pré-temporada para ele entrar apenas 5 minutos nessa partida. Ele precisava de um tempinho a mais de quadra. Tendo em vista que nem o Robert Williams III jogou, sabe? Eles jogaram com uns quintetos meio diferentes quando o Donovan Clingan não estava em quadra. Então, senti falta do nosso chinês favorito aí, aspirante a Nikola Jokic da futura geração, né? Até porque eles têm um problema, né? Um problema que estourou essa manhã e vai ser o próximo vídeo desse canal. É um problema relacionado a chilindró, prisão, cadeia, chame como quiser. Vai ser o próximo vídeo aí do canal. E pelo outro lado, mano, a gente viu o quê? 41 pontos de Anthony Edwards. 41, com 5 bolas para 3 de 10 tentativas e bolas clutches para virar o jogo faltando 7 segundos. Anthony Edwards jogando como um maestro contra um dos melhores defensores de perímetro da NBA. Que se eu não estiver enganado, na bola que ele deu o dagger de virar o jogo e eles saírem com a vitória, foi contra o Tomani Camara. E ele bagunçou o cara, mano. Criou um espaçamento muito lindo, mano. 10 pontos de Rudy Gobert, 19 pontos de Julius Randle, 18 pontos de Jaden McDaniels, gostei muito da presença ofensiva dele. 7 pontos do Donte DiVincenzo, ainda não se recuperou da troca do Knicks e acho que nem vai se recuperar. 10 pontos de Terrence Shannon Jr. Era um dos caras que eu comentei com vocês, se vocês se lembram, que ele precisaria dar um passo a mais vindo do banco, porque esse time perdeu profundidade, né? Esse time do Minnesota Timberwolves depois dessa off-season.
Ufa, terminamos, falamos sobre os 12 jogos, 35 minutos de gravação eu falando aqui, agora eu vou editar essa brincadeira pra vocês. E se você ficou até o final desse vídeo, meus parabéns, muito obrigado pela sua presença. Se você quiser ajudar o canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like neste exato momento, ou pode ajudar mais diretamente com Valeu Demais, seja membro, ou então loja Trash Talk. Primeiro link ou segundo link aqui na descrição, tem um cupom NBA20, que é pra você adquirir uma das peças que são limitadas e exclusivas e andar estilosão. É um cupom limitado, um número limitado de uso, porque estamos em comemoração que a NBA voltou finalmente, já não aguentava mais ficar sem a nossa queridíssima maior liga de basquete do mundo, fechou? Muito obrigado de coração pela sua presença, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e falou!